Sejam todas bem-vindas, amadas. Eu coloquei no último dia sobre dizer qual é o nosso maior inimigo, né? Qual é o seu maior inimigo? E o Senhor me deu algumas perguntas e que é importante eu fazer antes de nós começarmos. Você já se pegou resistindo? Eu sei que muitas aqui, porque algumas de vocês me falam, principalmente minhas mentoradas, você consegue imaginar o que acontece com você que você tem medo da transformação, você tem medo de romper, de avançar e de ir para outros níveis? Essa sensação de, mas do desconhecido, essa sensação do não ter controle dessa nova transformação, desse novo poder que é liberado quando nós começamos a nos posicionar para que algo novo aconteça na nossa vida. E nesse processo, nós temos que encarar o nosso maior inimigo. Existe um inimigo e ele é o maior inimigo. Peraí que o calor aqui não tá brincadeira hoje, não. É uma onda de calor muito forte. Não sei onde vocês estão, mas aqui não dá nem terrinho. E o Senhor, ele, desde o último dia, desde a imersão, durante a imersão, o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. Após a imersão, o Espírito Santo, ele veio, ele encheu o meu coração e veio me falar e trazer muitas revelações a respeito disso que nós vamos tratar aqui. E o Senhor me deu uma ordem. O Senhor me deu uma ordem e essa ordem eu gostaria de, nesse momento, gostaria de poder falar não para Deus. Gostaria de falar não, porque é um momento de muitas batalhas espirituais. Só que hoje nós estamos aqui, ó, dia 16. Dia 24 inicia um novo mês bíblico. E o mês que começa a partir do dia 24 é um mês, se eu não me engano, é 24. É um mês que representa frutificação, restituição. Deixa eu só confirmar aqui. E esse próximo mês que se inicia, ele representa frutificação, restituição de vida. Aí, ó, ele começa dia 23 de novembro. Dia 23 de novembro. Agora, eu quero que vocês vejam a coincidência do Espírito Santo. Hoje é 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabe que dia que dá dia 7? Dia 22. O que significa isso? O Senhor me deu uma ordem para pagar um preço juntamente com vocês, para romper, para que haja uma destruição em massa de todo o espírito de incredulidade, de todo o espírito de orgulho, de toda resistência à verdade de Deus, de toda resistência aos planos de Deus e de toda resistência a todo o poder contrário aos planos de Deus na sua vida e na vida de todas aquelas que o Senhor deseja despertar nesse tempo. 7 dias de propósito. E no final eu vou falar mais sobre desse propósito, mas olha, é uma coincidência. Por quê? Porque esse mês em que nós estamos representa rompimento e avanço. Então nós estamos debaixo de uma unção de poder, de rompimento e de avanço. E nada mais coerente do que nós estarmos no rompimento e no avanço, exatamente cumprir esse propósito nos últimos 5 dias em que nós precisamos romper e avançar. E por que que o Senhor falou comigo? E qual que é a base bíblica
a base da palavra que ele me deu a respeito dessa palavra. Ele me deu Mateus capítulo 17, versículo 17 até o versículo 21. Mateus 17, 17 ao 21. Amém? Diz assim a palavra. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Agora, presta atenção. Agora começa um novo contexto. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Agora, Jesus, ele deixa todo o contexto do menino que ele curou e que o demônio saiu dele, e ele se volta ao contexto dos seus discípulos que não puderam curar, e os discípulos estão indignados, querendo saber por que eles não puderam curar, se Jesus tinha dito que daria poder para que eles expulsassem demônios, curassem enfermos. Aí Jesus disse, versículo 20. E Jesus disse-lhes: por causa de vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removido. E nada será impossível para vós. Aí ele diz, Jesus diz, mas esta espécie ou esta casta não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Esta casta, esta espécie, do que Jesus estava falando? Ele estava falando da casta da incredulidade. Ele estava dizendo, olha, a incredulidade. E por que a Bíblia chama de casta, ou essa espécie? A palavra casta, ela está relacionada a algo que é geracional, a algo que é de família. Ou seja, o meu avô teve, o meu pai teve, logo eu terei, logo eu, né, estarei diante daquela circunstância. Então, a casta, ela representa algo que está na geração desde o Éden, desde a queda do homem, quando o homem caiu pelo engano do pecado. O homem foi enganado, a alma do homem foi enganada, seduzida pelo poder de Satanás, e o homem pecou. Então, a sedução do pecado, o engano do pecado, ou seja, o que é um engano? Engano não é eu pegar uma nota falsa, e eu estou vendo que ela é falsa, que ela é mais ou menos parecida com a original, e eu penso, olha, isso aqui, isso aqui é falso, tá na cara. Não, engano é você olhar e você não distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Ou seja, aquilo que engana tem aparência de verdade, tem estilo de verdade, tem voz de verdade, você tem uma sensação de que é verdade, mas aquilo é engano. Tem uma aparência de verdade, mas é engano.
Peraí, toma água. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Aqui está a verdade de Deus e aqui está o engano de Satanás. Aqui está, tem um microfone. Aqui está a verdade de Deus e aqui está o engano de Satanás. Como que eu sei qual é verdadeiro e qual é falso? Quem se desafia aí a publicar? Como que eu sei que isso aqui é de Deus e isso aqui é do inimigo? Como que eu distingo o que é verdadeiro do que é falso? Porque no mundo espiritual eu vou falar. Eu vou deixar vocês pensando. A questão é, o Senhor, ele tem um recado para a igreja dele nesse tempo. O primeiro recado de Deus e Deus é como se a sensação, toda vez que eu começo a pensar nisso, eu começo a querer chorar. Exatamente, ó, já veio a resposta. Através de quem? Do Espírito Santo da verdade. Você está achando que é fácil distinguir a verdade? Não é não. Por quê? Porque humanamente nós somos incompetentes. Na nossa humanidade, nós somos fracas na nossa humanidade para distinguir a verdade. Quem pode nos levar à verdade? O Espírito Santo. Só que aí que entra o problema. Aí entra um problema. Entra o problema. Qual que é o problema? Para que o Espírito Santo nos direcione à verdade, para que ele nos traga a verdade, eu preciso depender do Espírito Santo. E eu preciso crer na verdade base, que é Jesus. Só que aqui nós estamos diante de uma palavra. Discípulos andavam com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus da mesma forma que Adão andava com Deus no jardim. Os discípulos andavam com Jesus, mas o Espírito Santo de Deus ainda não havia sido liberado para habitar dentro dos discípulos. Presta atenção. Aí nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Sem que haja libertação plena, eu tenho o Espírito Santo, mas eu não usufruo do Espírito Santo. Olha que coisa. Esses dias eu recebi uma notícia, né, de uma pessoa muito próxima a mim, que trabalha num lugar onde trabalha com muito dinheiro. E ela recebeu uma nota de R$ 200 falsa. E lá eles têm uma canetinha que toca na nota e verifica se a nota é falsa ou se a nota é verdadeira. E ela, né, confiando na sua habilidade, na sua competência de distinguir uma nota verdadeira da falsa, ela não foi lá, porque ela falou assim, a canetinha tá lá dentro, vai dar trabalho eu ir lá buscar a canetinha para marcar a nota. E ela recebeu a nota. Detalhe, a nota era falsa e ela precisou desembolsar R$ 200 e pagar pela nota falsa que ela recebeu. Significa que, mesmo ela tendo uma caneta que pudesse atestar a ela a veracidade daquela nota, ela não se valeu da caneta para atestar a verdade daquela nota. Muitas vezes nós também. Nós recebemos o Espírito Santo, nós aceitamos Jesus, nós confessamos Jesus, mas nós deixamos o Espírito Santo no lugar dele, lá quietinho, e nós não perguntamos nada para ele, nós vivemos na nossa vontade, no nosso desejo, na nossa própria ideia, e nós simplesmente deixamos de depender da verdade que é o Espírito Santo. E isso não é algo muito simples.
eu dependo do Espírito Santo. Não é fácil depender do Espírito Santo. E o que nos impede de depender do Espírito Santo? O que nos impede de depender do poder de Deus e destruir toda a incredulidade? A incredulidade. Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio inicialmente para... Presta atenção. Quando Jesus veio, a palavra diz que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Quando Jesus sai do deserto, a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, arrependei-vos. E aí a gente olha e a gente pensa assim, nossa, o mundo precisa se arrepender. O mundo lá fora, que não conhece Jesus, que não confessou Jesus, precisa se arrepender. Mas eu quero que você entenda que Jesus, ele não veio diretamente, inicialmente, dizer para o mundo se arrepender lá fora. Ele veio para os seus se arrependerem. E não é diferente agora. Jesus, ele está dizendo para a igreja dele nesse tempo. Ele está dizendo, arrependei-vos. E ele está olhando para nós e dizendo, arrependei-vos, porque pequena é a vossa fé, porque grande é a vossa incredulidade. Tem coisas que você não entende porque ainda não aconteceu na sua vida. Por que que eu tenho orado, tenho pedido, e por que que eu tenho feito tanta coisa e isso ainda não aconteceu? É tempo de Deus? Pode ser. Mas o que o Espírito Santo de Deus me diz para eu liberar sobre a igreja é por conta da tua incredulidade. O Espírito Santo de Deus disse para mim, olhando nesse texto, o Senhor Jesus, no versículo 17, ele diz, até quando vos suportarei? Se tem uma coisa que Deus tem que suportar, pensa, a ira de Jesus, aqui é uma ira, até quando terei que suportar? Ele está dizendo assim, eu preciso suportar a incredulidade de vocês. Só que até aqui tudo bem. Mas eu quero que você entenda a ira de Deus, a ira, o fogo santo, o fogo consumidor dele. Olhando hoje para essa geração que tem acesso ao Espírito Santo, que tem acesso ao Espírito da verdade, que tem acesso, e é uma igreja que está olhando ainda para o mundo lá fora e pensando, esse povo precisa de arrependimento. Mas uma igreja cheia de si, do mesmo modo que os fariseus olhavam para Jesus e pensavam, eu preciso nascer de novo? Eu sou semente de Abraão. Você está mandando eu arrepender, Gleiciane? Eu que recebi o Espírito Santo, eu que confessei Jesus e o Espírito Santo habita em mim. Como assim? Eu incrédula, eu tenho o Espírito Santo, como assim? Não. O Senhor está dizendo nesse tempo, até quando eu terei que suportar a vossa incredulidade? É muito sério. Só que o Senhor, ao mesmo tempo, né, que a ira, o fogo consumidor dele se acende. E eu vou dizer para você, a ira de Deus, nesse tempo, e eu vou dizer exatamente as palavras que o Espírito Santo está me dizendo, a ira de Deus nesse tempo não é contra o mundo que está no maligno. A ira de Deus nesse tempo se levanta contra a igreja do Senhor que está sentada nos bancos, achando que não precisa de arrependimento, achando que não precisa entrar num posicionamento para que haja destruição e a expulsão de todo o espírito de incredulidade. Sabe qual é a marca de uma igreja incrédula? A ausência
da manifestação do poder de Deus pela pessoa bendita, magnífica do Espírito Santo. Sabe? Você quer saber se uma igreja, se um ambiente, né? Porque a igreja do Senhor é a igreja dele na terra. Agora você quer saber se um ambiente é um ambiente que está carregado de espírito de incredulidade, que é um ambiente farisaico. A ausência de sinais, de maravilhas, a ausência da manifestação do poder de Deus. Por que que eu posso dizer isso? Está escrito aqui. Não puderam expulsar um demônio? Não puderam. Tem gente que chega doente e sai 10 vezes mais doente de um ambiente. Porque a incredulidade de alguém fere o outro alguém. Onde o Senhor está querendo nos levar? A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, que o orgulhoso Deus abate, mas que o Senhor dá graça aos humildes e exalta os humildes e recompensa publicamente os humilhados. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos levantando, nos despertando a se humilhar, a orar, a jejuar e a clamar. Primeiro pela nossa própria vida. E no meio disso, clamar pela vida da igreja na terra. E onde você conhece alguém que se julga já perfeitão de Jesus, não preciso de libertação, eu não preciso de transformação na minha vida. E eu sei que o Senhor já tem feito na vida de todas vocês que estão aqui. Só que o Senhor, Ele está dizendo agora, nesse minuto, eu quero derramar, eu quero transbordar do meu poder através da sua vida. O Senhor está dizendo, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Isso ainda não foi nada. E quando a gente não recebeu o Espírito Santo e até há 2 anos nem acreditava na manifestação dele, quem aqui nesse ambiente não acredita que já recebeu o Espírito Santo de Deus? Se manifesta aqui no chat. Eu acredito que o Espírito Santo não habita em mim. Se essa pessoa que colocou aqui no chat, e quando a gente não recebeu o Espírito Santo, se é você que acredita que não recebeu o Espírito Santo, me fala aqui. Não, eu acredito que eu não recebi o Espírito Santo. Porque não acreditar até alguma data específica é uma coisa. Agora, hoje, né? Como que está hoje a sua vida? Você acredita que o Espírito Santo habita em você? Você tem certeza da salvação? Porque se uma pessoa não acredita até hoje que o Espírito Santo habita nela e a certeza da salvação, não importa o que você acreditava até ontem. O que importa é o que você vive hoje, o que você acredita hoje, a partir de hoje. Entende? Então, o Senhor está falando. Agora, onde o Senhor quer dizer a respeito do que, o que os discípulos... Porque Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão justo, que os exemplos de Jesus, ele sempre traz os de perto, né? Os piores exemplos, ele traz para os de perto. Ele chama os fariseus que estavam dentro das sinagogas de víboras. Aí ele chama os discípulos aqui de geração incrédula e perversa. Ele chama os discípulos que andavam com ele de geração incrédula e perversa. E o que significa em geração incrédula e perversa? Existem os sinais do orgulho. Os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não serviam a Jesus.
Os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não serviam integralmente a Jesus. Por quê? Porque quando a incredulidade ela predomina no nosso coração, nós temos um Senhor. O Senhor da incredulidade se chama Leviatã. E esse nome você vai ouvir muito nos próximos dias. Leviatã, ele é o rei, ele é o senhor dos orgulhosos. Cleiciano, o que tem a ver orgulho com incredulidade? Todo orgulhoso é incrédulo. E todo incrédulo vai manifestar orgulho. Não tem como, e tá interligado. Não tem como. E você pode olhar para Nabucodonosor. Um exemplo de incrédulo, orgulhoso, rico, poderoso na terra. Ele era incrédulo, por isso ele era arrogante, orgulhoso, altivo, soberbo. E Nabucodonosor foi abatido, foi comer grama, pastar durante 7 anos com os animais selvagens do campo. Aí nós vemos Saul, rei todo-poderoso, e aí eu quero que você pegue uma referência importantíssima. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Aí você vai entender por que está dizendo aqui. Ó geração incrédula e perversa. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim: pois, isso aqui, a voz de Deus falando através de Samuel a Saul. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância, em outras versões vai dizer, e a teimosia, e eu vou usar aqui arrogância, e a arrogância é como a iniquidade da idolatria. Então nós temos duas coisas, rebelião e idolatria. Idolatria. Agora eu quero que você vá em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. É muito lindo, viu? É muito lindo. A palavra do Senhor, ela nos fala de uma maneira muito poderosa. Deixa eu ver só a pergunta aqui. Eu acredito no Espírito Santo e tenho pedido para que ele esteja sempre comigo, não me abandone. Se você pede para que o Espírito Santo esteja com você e não te abandone, significa que há incredulidade predominando no seu coração. Significa que é necessário você começar a pedir do Senhor arrependimento, quebrantamento do seu coração, para que haja fé verdadeira na verdade que é Jesus. E confessar, o Espírito Santo habita em mim, ou precisa confessar Jesus como Salvador e receber o Espírito Santo. Amém? Então, olha aí que sério, isso é muito sério. Nunca tive nenhuma manifestação da presença do Espírito Santo. Tenho buscado muito. No sábado, você disse que sentiu o poder de Deus o tempo inteiro com você, certo? A manifestação da presença do Espírito Santo, aquele dia você testificou isso. Só que a manifestação da presença na vida de alguém individualmente, de forma individual, ela não acontece antes que a pessoa manifeste fé. E isso acontece, por exemplo, eu olho para a minha vida lá atrás, existem vários tipos de manifestações. A primeira manifestação do Espírito Santo no nosso coração é fé.
É certeza, convicção de que ele habita em nós. Entende? Agora, outras manifestações exteriores, outras manifestações de poder, isso requer processo. Isso requer viver um processo de santificação real, viu? Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem várias formas de se manifestar. Manifestar a presença dele, sempre, a base disso é dentro, é de forma interior. Você tem a certeza, você tem a convicção. Hoje eu não vou falar disso, mas a gente pode trazer isso numa live específica para a gente falar sobre isso. Beleza? Tá? Me lembra aí, Gisélia. Tá bom? Uau! É porque, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu já vou contar. Tô ouvindo a palavra que a Gleiciane tá ministrando e me deu um sono, um mal-estar, uma moleza, um cansaço. Vou contar para vocês. Espírito de Leviatã que ainda está governando a sua vida. Espírito de Leviatã, espírito do orgulho. Gleiciane, que horror! Nossa, que trem ruim você falar isso. Não, fica tranquila. Se você está aqui, se você está ouvindo, se você está recebendo essa palavra, é porque o Senhor, ele tem libertação para você disso, tá? Quando eu terminei a imersão, o Senhor falou para mim, se levanta num propósito com a comunidade para romper com toda a incredulidade, porque eu vou cortar o pescoço de Leviatã. Só não vai destronar Leviatã quem não se humilhar e quem não entrar no propósito. Aí Leviatã vai predominar. Mas se você está aqui, continua firme. Porque Leviatã, ele vai colocar você para sentir sono, para sentir moleza, para se dispersar. Teve algumas pessoas na imersão que se dispersaram, que não conseguiram se conectar. Por quê? Porque Leviatã estava tirando o foco daquilo que estava sendo ministrado. Você entende? O espírito do orgulho, a incredulidade é algo muito sério. Muito, muito sério. Eu quero que vocês vão lá para Josué, capítulo 5. Hoje eu gostaria de falar um monte de coisa, mas eu vou deixar para nós continuarmos amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre a dureza de coração. Nós vamos falar dos sinais, né? Nós vamos falar dos sinais que falam assim, esse sinal eu estou vivendo, então significa que Leviatã está governando sobre a minha vida e eu não estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Gleiciane, eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim, e mesmo assim eu posso estar sendo governada por Leviatã? Sim, pode. Por quê? Porque Leviatã, ele quer impedir você de ser liberto, de ser liberta e de tomar posse da herança e das bênçãos. Por quê? Porque é o maior desafio na libertação, chama-se espírito de orgulho, espírito de Leviatã. Nós vamos falar do jejum agora. Se eu só ler a base do nosso propósito dos 7 dias, eu vou ler agora e eu já vou falar do jejum, tá? E esse jejum é diferente de todos os outros que vocês já fizeram. Tem um negocinho nele que faz ele ser diferente. E o Espírito Santo me deu a estratégia e tá na palavra, tá escrito aqui na palavra. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Jericó. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus. Uma nova geração entrou, né, nas terras de Canaã. E a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Só que detalhe, Jericó estava altamente fortificada por um muro, e os muros das cidades, eles eram feitos de rochas, de pedra. E a cidade estava fortificada, ninguém entrava e ninguém saía. E toda a cidade estava lá dentro e ninguém entrava e ninguém saía. Só que eu quero chamar a sua atenção aqui. O muro, as muralhas de Jericó, o problema das muralhas de Jericó não representa
o inimigo. As muralhas de Jericó representam o coração da geração que saiu lá do Egito e dos filhos daqueles que saíram do Egito. Nós tínhamos Josué e Caleb. Josué estava liderando o povo que ia conquistar toda a terra de Canaã. E a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. Agora veja a palavra. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. Tem gente, o Espírito Santo me disse que tem gente perguntando sobre o versículo lá de Samuel, e amanhã eu vou falar mais sobre ele, tá? Porque fala de dureza de coração. Samuel 15, versículo 23, nós vamos falar sobre ele muito mais amanhã, que é sobre a rebelião ser equiparada à feitiçaria e a arrogância ser equiparada à idolatria. E vocês amanhã vão conhecer um lado da idolatria que pouco é pregado, que a verdadeira idolatria, ela começa dentro, ela não começa com alguém se ajoelhando diante de uma imagem. Muitas pessoas nunca se ajoelharam diante de uma imagem e é idólatra. E aí vocês vão entender mais sobre isso, tá bom? Combinado aqui com vocês. Em nome de Jesus e para a glória dele, tá? Eu não esqueci, é porque não dá tempo. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra. E andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque do chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado. O muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Agora, versículo 10 diz assim: E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar a gritar. Então gritareis. Meu Deus. Então gritareis. Olha que coisa. E aí você vai ver lá no contexto que, passados 6 dias, no 7º dia, eles gritaram, eles rodearam 7 vezes, e Josué deu a ordem. A Ponciana já começou a entender. Eles deram a ordem e o muro caiu. Agora, a minha pergunta para você é: Deus poderia ter destruído o muro desde o primeiro dia? Sim ou não? Sim. Deus tem problema com o muro? Deus, falta poder? Falta poder para Deus destruir um muro? Não. Deus não tem problema com muro de pedra. Muro de pedra para Deus é poeira. Só que Deus, aqui, nós temos que ver que Deus estava lidando, não era com o muro. Deus não estava lidando com o muro de Jericó. Deus estava tendo que lidar com o muro, com o coração de pedra dos líderes e do povo. Deus estava. E eu posso dizer que a maior dureza ali de coração tinha a ver com a liderança.
Porque Deus, ele trata primeiro com a liderança. Deus trata com quem está apontando o caminho primeiro. Porque se quem está apontando o caminho está com o coração endurecido, como aconteceu com aqueles 10 espias, vai trazer o quê? Catástrofe para todo o povo. E Deus aqui estava lidando com o coração endurecido, com um coração duro, incrédulo e perverso, arrogante, altivo, soberbo, orgulhoso do povo de Israel e da sua liderança. Engraçado que foram 7 sacerdotes carregando a arca, carregando os chifres e carregando a arca. 7 sacerdotes, ó. E 7 sacerdotes carregarão a arca, carregarão diante da arca 7 trombetas. Aqui nós temos 7 sacerdotes. A quem Deus chamou reis e sacerdotes na terra? Eu e você. Quem é rei e sacerdote que eu e você? A quem o Senhor está tratando? O Senhor estava tratando com os sacerdotes. O Senhor estava tratando conosco. E o Senhor estava dizendo, eu não tenho problema com esse muro que está diante de vocês, mas eu tenho um problema com o muro que está dentro de vocês. Eu não tenho problema com as pedras que estão adiante de vocês, mas eu tenho um problema com essa pedra que está aí dentro do seu coração. Essa incredulidade, essa perversidade. E qual foi o remédio aqui? E aqui nós vamos pegar um remédio. O outro remédio nós encontramos lá em Mateus 17, a partir do 17. Lá nós temos as 2 estratégias, oração e jejum. Aqui nós pegamos uma estratégia, e foi a estratégia que eu vivi, a estratégia que eu vivo quando há necessidade, porque o Senhor, ele trata com fortalezas, né? Com fortalezas em nós o tempo inteiro, durante a nossa vida. Só que a incredulidade aqui que o Senhor quer tratar não é uma fortaleza, é uma estrutura, é um muro que está cercando toda uma cidade. Essa cidade é Jericó, eles precisam avançar. Sem destruir o muro de Jericó, o povo não pode avançar para conquistar mais território. Tem coisa na sua vida que ainda não aconteceu por causa da incredulidade. Tem coisa que você ainda não avançou por causa da incredulidade. Tem coisa que você ainda não rompeu por causa da tua incredulidade. Tem coisa que você ainda não tomou posse por causa da arrogância, por causa do orgulho. E glória a Deus, porque hoje o Senhor vai dar estratégia. Primeira estratégia. São 7 dias. Hoje é o primeiro dia. Eu quis ter avisado antes, mas eu sabia que aqui só existiriam mulheres humildes. E lá na comunidade o Senhor, ele está lapidando mulheres humildes, mulheres dependentes do Espírito Santo. Então aqui, a partir de hoje, quem desejar se alistar a esse propósito, durará 7 dias. E não são qualquer 7 dias. São 7 dias, e eu vou dizer a palavra que vê, ferrenhos. Porque o inimigo, ele não quer liberar o povo para o povo ir. Né? Tem o Egito, o rei do Egito, que não queria deixar o povo ir. Aí o povo vai para o deserto. Agora tem um outro rei invisível que não quer deixar o povo avançar. Muitos morreram no deserto. E os que não morreram agora estão sendo impedidos de avançar por causa da incredulidade. E o Senhor está dizendo, você vai avançar. Você vai romper. E você vai cantar o hino da vitória. Mas você precisa lidar. E você precisa ajudar o Espírito Santo. Nós precisamos cooperar com ele. 7 dias de jejum e oração. E aí, 5h40, eu já estarei aqui, 20 minutos só de oração em favor da destruição de toda a incredulidade e para trazer a humilhação, a humildade para os corações, para que toda soberba, para que toda altivez, para que toda dureza de coração seja destruída, para que haja quebrantamento e um coração sedento, fraco, dependente do Senhor.
7 dias. O que vai acontecer nesses 7 dias? Aqui, Josué, ele proibiu o povo de verdadeiramente abrir a boca. Só que, claro, nós estamos em outro contexto. Então, qual é a terceira estratégia? E eu vou falar para você. Ela vai potencializar o seu jejum e a sua oração. E a minha, né? Porque eu tô com vocês nessa. Silêncio intencional, mas não é assim não conversar. É falar o básico, o necessário. Tudo que é questionamento, que você, sabe assim, salvo aqui entre nós aqui nas perguntas durante as ministrações e tal. Mas sabe aquelas coisas assim, aquelas coisas sem futuro? É um tempo em que, e eu vou dar uma técnica para vocês que eu fiz e que na época que para mim era muito difícil não falar, era muito difícil controlar a minha língua. E eu quero ministrar já para vocês Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, já para vocês começarem a meditar sobre a língua, o poder da língua. Então, a nossa língua vai ficar restrita a alimento. Gleiciane, qual é o jejum? Eu, Gleiciane, farei um jejum. A restrição alimentar é você, é você. O tempo de jejum, a janela de jejum é você. É você e o Espírito Santo que vai determinar. Agora, você precisa estar em constante oração. Se você ora em línguas, esteja orando em línguas. E você precisa estar em vigilância. Cada dia desse propósito precisa ser um dia em que você está entendendo. Hoje, mais um dia de propósito. Eu preciso estar alerta, vigilante, porque o inimigo ele não quer que você seja despertada e que você rompa com incredulidade e que você rompa com Leviatã. E todos os dias, para a glória de Deus, nós estaremos falando e trazendo consciência de cada uma dessa parte, dessa armadura que compõe Leviatã. Amanhã nós vamos falar sobre a dureza de coração e sobre a rebelião e a arrogância. Nós vamos falar desse conjunto de força que Leviatã tem para manter-se no senhorio da vida de muitos filhos de Deus na Terra. Muitos filhos de Deus. Então, você pode escolher fazer uma janela de jejum de 8 horas, de 12 horas, de 20 horas, a janela de 16 horas de jejum. Você vai escolher, você vai se projetar em relação a isso. E a oração? Escolha um período em que você, sozinha, você vai pedir ao Senhor por quebrantamento. Você vai pedir, Senhor, quebranta o meu coração. Espírito Santo, eu autorizo o Senhor a tocar no meu coração. Eu autorizo o Senhor a tocar, a quebrantar o meu coração, porque eu quero o meu coração vazio de todo o engano, de toda a mentira de Satanás. Eu quero que o meu coração seja um coração vazio para ser cheio da tua verdade, para ser cheio do teu poder. Você vai ter que ser muito corajosa para pedir isso. E para liberar. Gleiciane, mas o Espírito Santo sabe do que eu preciso. Se você não disser, ele não faz. Porque o Espírito Santo, ele só age quando você coopera, quando você autoriza. O Espírito Santo, ele não é carrasco, ele não é imperador. Ele é o rei. Ele é o magnífico. E o Espírito Santo, ele não age na surdina, no escondido, no oculto, ele age na sua consciência. Quando você diz, Espírito Santo, eis-me aqui, ele entende que você está dizendo, eis-me aqui, e ele se manifesta. E quando você diz, Espírito Santo, faça no meu coração aquilo que eu não posso fazer, e você pede para o Espírito Santo te revelar o oculto e o escondido, para que haja quebrantamento, para que haja a verdadeira humildade estabelecida no seu coração. Porque a humildade é ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Humildade é depender do Pai. Por isso que Jesus, ele foi e ele é o mais humilde de todos os homens. Ele foi um homem humilde e ele é a representação, ele é o nosso modelo de humildade. Porque ele, sendo Deus,
ele se sujeitou ao Pai. Ele se sujeitou à vontade do Pai e à operação e à manifestação e à direção do Espírito Santo. Você vai ler João, você vai ver em todo o ministério de Jesus, em tudo que ele fez, do início ao fim. Pai, a sujeição. E eu vou falar para vocês. Se alguém te pedir um copo d'água, dê um copo d'água nesses 7 dias. Se alguém te pedir algo, se sujeite. Ainda que você não goste do trabalho, ainda que você não goste do serviço, ainda que você vá assim, eu fazer isso, você vai ser provada nesses 7 dias a se sujeitar nas menores coisas, nos menores detalhes. E eu quero pedir, vou pedir aqui, é um pedido de desafio. Já pedi você, vou compartilhar, eu vou tirar a foto aqui, nossa. E quem puder, eu vou abrir agora a câmera, peraí. E quem puder compartilhar, e quando eu falo quem puder, é quem já tiver entendido é um comando que a Gleiciane está dando, mas é um convite a você exercer nos detalhes a submissão, a sujeição de honra. É detalhes, é detalhes. Você vai ser provada nesses 7 dias em detalhes. O silêncio vai ser um dos maiores desafios. O silêncio, ele é mais desafiador do que não comer, do que não se alimentar. Então, jejum, oração e um silêncio intencional. E um segurar da língua intencional. E qual que é a estratégia que eu quero dar antes de tirar a foto de vocês? A estratégia é, você vai pegar tudo que você quiser falar. A base para você é, pegar aqui, Efésios 4:29. Quem puder anotar aí, Efésios 4:29. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil a edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Você vai fazer o seguinte: o que eu vou falar vai gerar graça, vai construir na vida de quem vai ouvir? Então eu falo. Não vai gerar graça? Você vai fazer o seguinte: você vai imaginar que você está tomando um comprimidinho. E você vai fazer assim, ó. E você vai engolir esse comprimidinho. Quando você começar a engolir uma quantidade de comprimidinhos, de coisas ruins que você iria falar, ou de coisas que não iriam edificar, você vai perceber que isso torna-se indigesto para você. O que as pessoas fazem? Aquilo que é mal que está dentro delas, elas querem lançar sobre a sua vida para que você seja contaminado com o que ela está falando. Só que nós também nos contaminamos com aquilo que nós falamos, que a Bíblia diz, que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra pela boca. Então, você vai perceber uma contaminação que estava havendo na sua vida na medida em que você estava falando. Isso é muito poder, isso é muito poder. Então, toda vez que você for falar algo que você vê, não, isso não vai edificar, você não vai falar, você toma o comprimidinho. E você vai perceber o quanto você estava se contaminando com aquilo que você iria falar e com aquilo que você estava falando. Isso é muito poder. Você não está entendendo o que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês através disso. Agora, a minha pergunta aqui, vou finalizar aqui. Peraí. Então, jejum, oração, silêncio intencional, ou seja, vai falar somente aquilo que for para gerar vida, gerar graça. E aí, leitura da palavra. Lá no texto lá de Mateus 17, não está dizendo, só que não há purificação, não há limpeza. A palavra é a água viva. A palavra é aquilo que nós precisamos para nos lavar, para nos purificar. Então, leitura da palavra, tá? E eu vou deixar para vocês uma direção, né? E a direção para nós, o Espírito Santo está me falando aqui, nesses 7 dias, é o livro de Provérbios. 7 dias, o livro de Provérbios. É um livro muito forte,
É um livro muito revelador, de muita revelação. E nesses 7 dias, você vai estar lendo, essa é a direção, tá? Você pode pedir o Espírito Santo além do que você também está lendo. Provérbios. Obrigada por você estar anotando. Quem puder me adiantar isso lá no grupo, que escreveu aí tão bonitinho, a Ponciana, eu já vou agradecer, tá? Então, assim, a partir de hoje, e aí eu vou deixar lá uma lista, quem vai se alistar a esse desafio? É um desafio curto, de 7 dias? É. É um desafio difícil? É. Mas é só para quem quer romper e avançar. Para quem não quer mais se sujeitar a Leviatã, quem não quer mais se sujeitar ao espírito do orgulho, e que traz medo, e que traz derrota, que traz paralisia para a nossa vida. Então, assim, eu sei que muitas de vocês, nossa, vocês não têm noção do calor. Glória a Deus por esse calor, glória a Deus.